nós vamos começar um estudo extremamente importante que são das ligações químicas. As ligações são fundamentais para que ocorra a formação dos compostos e de tudo aquilo que vai dar origem ao nosso planeta. Agora, você já parou para pensar por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam para se tornarem estáveis. Olha que é isso mesmo. E quando a gente fala que os átomos se tornarão estáveis com a ligação química, significa dizer que esses átomos terão com a ligação química um menor conteúdo energético. Então os átomos se ligam para se tornarem mais estáveis, ficando dessa forma com um conteúdo, com uma quantidade de energia menor. Porque a estabilidade e energia são duas coisas que não podem ser separadas. Quanto maior a estabilidade, menor é a energia. Compostos mais estáveis são compostos menos energéticos. Anota isso. Quanto maior a estabilidade, menor é o conteúdo energético. Então os átomos se ligam em busca, de poderem dessa forma ficarem com uma quantidade de energia menor. Então olha aqui comigo. Aqui eu trouxe um diagrama para te mostrar o que acontece. Quando os átomos estão isolados, estão sozinhos, eles têm um conteúdo de energia alto. Entretanto, quando os átomos se ligam, ocorre a liberação de energia, uma vez que eles estão ficando com um conteúdo energético menor. Então, olha aqui, ó. Átomos isolados, muita energia. Átomos ligados, pouca energia. Então raciocina comigo. Como que os átomos isolados se tornam átomos ligados? Ora, eles têm que liberar energia. Se o átomo isolado tem muita energia e ao se ligar ele fica com pouca energia, quer dizer que durante esse processo houve a liberação de energia. Então cuidado, toda vez que ocorre a formação de uma ligação química, ocorre uma liberação de energia. Agora, quando a gente pensa nos átomos ligados têm um conteúdo energético menor, não é verdade? Se eles têm menos energia e ao quebrar essa ligação química para fazer com que esses átomos fiquem isolados, ora, ligados, pouca energia, isolados, muita energia. Como que uma coisa que tem pouca energia fica com muita? Claro que tem que absorver. Então, olha só o que eu estou te contando. Se a minha ligação química está formada e para eu quebrá-la, o sistema tem que absorver energia. Então, olha aqui. Toda formação de uma ligação é um processo exotérmico, porque é um processo que libera energia. Já a quebra de uma ligação é um processo endotérmico. Processo endotérmico é aquele processo que absorve energia. Para você guardar, ó, Formex, quebrando. Formex, quebrando. Formação de ligação, o processo é exotérmico. Quebra de ligação é um processo endotérmico. Muito cuidado, muito cuidado. É muito comum vocês confundirem essas quebras e essas formações de ligação. Então, ó, anota. Formação de uma ligação é sempre um processo exotérmico. Formex. Enquanto a quebra de ligação é um processo endotérmico. Quebrando. Agora nós vamos trabalhar a formação de uma ligação química através de um gráfico. Esse daqui. Esse gráfico ele é conhecido como gráfico do poço. Vem comigo. Esse eixo aqui representa a energia potencial e esse daqui a distância entre os átomos. A curva verde representa a formação de uma ligação química. O detalhe desse gráfico é a leitura que a gente faz dele. Toda vez que a gente tem um gráfico desse, é importante destacar que você vai fazer a leitura da direita para a esquerda. E por que a gente faz a leitura do gráfico da direita para a esquerda? Ora, porque nesse sentido, a distância entre os átomos aumenta. E a gente não quer formar uma ligação química? E se nós desejamos formar uma ligação química, a gente quer que a distância entre os átomos diminua. Então, por isso que o importante é fazer a leitura da direita para a esquerda. Só que antes de eu trabalhar esse gráfico com você, eu quero trabalhar um pouquinho do conceito de energia potencial. É importante destacar que aqui na química a energia potencial que a gente trabalha é energia potencial elétrica, porque as ligações químicas são formadas por atrações entre cargas ou
entre átomos de eletronegatividades diferentes ou iguais. Mas é importante destacar que aqui existem cargas. Então, a energia potencial da qual eu estou falando é energia potencial elétrica. Então, vamos aqui pegar um pouquinho da física? Aqui a gente tem a força de Coulomb, e a força de Coulomb, qual é a fórmula dela? Constante que multiplica carga 1, carga 2 sobre D2. Agora, cuidado! Cuidado, força não tem sinal. Como força não tem sinal, a gente tem módulo. Então, toda vez que a gente tiver força eletrostática, a gente tem módulo, porque força não tem sinal. Agora, energia tem sinal. Então, olha qual que é a fórmula da energia potencial elétrica. Constante que multiplica as cargas e dividido pela distância. Observe as duas fórmulas, elas são muito parecidas, mas elas não são iguais. Ó, força tem módulo, porque força não tem sinal. Energia potencial não tem módulo. E uma outra diferença é a distância. Força é a distância ao quadrado, energia potencial é só distância, certo? Isso eu tô te contando, então eu tô te contando que energia tem sinal. Ora, se as cargas envolvidas no meu sistema forem cargas de sinais contrários, quer dizer que o que está imperando nesse sistema são as forças atrativas. E toda vez que as forças atrativas imperam, a energia potencial é negativa. E por que vai ser negativa? Ó, se uma carga é positiva, a outra é negativa, mais vezes menos dá o quê? Menos, não é verdade? Entretanto, se eu tiver cargas de mesmo sinal, sejam duas cargas negativas ou duas cargas positivas, a energia potencial vai ser positiva. E qual é a força que impera no sistema? Uma força repulsiva. Então, olha só, cargas com sinais contrários, predomina no sistema forças atrativas e a energia potencial é negativa. Agora, se as cargas forem iguais, duas negativas ou duas positivas, ó, positivo vezes positivo é positivo, negativo vezes negativo dá o quê? Positivo. Então, toda vez que as cargas apresentarem o mesmo sinal, imperam nesse sistema forças repulsivas e a energia potencial é positiva. Agora, vamos pensar um pouquinho? Nós não estamos falando em formar uma ligação química? Se nós estamos formando ligações químicas, o que tem que imperar no sistema são as forças atrativas. Então, aqui na química, a gente está muito mais preocupado com as forças atrativas do que com as forças repulsivas. Agora, olha o que eu vou trazer para você. Olha que doido. Inventei dois sistemas aqui. O sistema 1 é formado por carga 3+, e cargas 2-, enquanto que o meu sistema 2 é formado por cargas 5+ e carga 3-. Vamos aplicar? Ó, vou jogar na força. Força, eu multiplico as cargas, não é isso? Como tem módulo, não tem sinal. Então, presta atenção, as cargas não são mais 3 e menos 2? Com módulo, isso aqui vai dar 6. Então, a força, para mim, não importa, constante dividido por D2. E a energia potencial? Energia potencial tem sinal. Não é força atrativa? 3 vezes menos 2, isso daqui vai dar menos 6, certinho? Vamos para o sistema de baixo. Para que a gente consiga, comparar esses dois sistemas, nós vamos supor que a distância entre as cargas é a mesma. Porque aqui eu quero só que você entenda o final. Olha aqui, ó. Meu sistema agora, formado por cargas 5+ e 3-. Vou jogar na fórmula da força. Não é isso? Força não tem módulo? Então, mais 5 com menos 3, com o módulo vai dar quanto? 15. Fechado? Agora vamos para a energia potencial. Mais 5 com menos 3 vai dar menos 15. E a energia potencial não tem módulo. Então, a energia potencial é menos 15. Cheguei aonde eu queria. Presta atenção. Qual dos dois sistemas apresenta a maior força atrativa? Sistema 1, a força atrativa é 6. Sistema 2, a força atrativa é 15. Então, o sistema 2 tem forças atrativas mais intensas. Por quê? Porque eu tenho cargas maiores. Guardou isso? Sistema 2, as forças atrativas são mais intensas. Agora, vem comigo. O sistema 1, a energia potencial é menos 6. O sistema 2, a energia potencial é menos 15. Qual dos dois sistemas tem menor energia potencial? Você concorda comigo que menos 15 não é menor do que menos 6? Olha o que eu estou te contando, meu querido aluno, olha aqui.
Onde eu tenho as forças atrativas mais intensas? Sistema 2. E aonde a energia potencial é a menor? No sistema 2. Sabe o que eu acabei de provar para você? É a nossa frase mais importante que a gente tem no estudo aqui da química que envolve energias. Quanto mais intensas forem as forças atrativas, quanto mais intensas forem as forças atrativas, menor é a energia potencial do sistema. Guarda isso, guarda essa frase com todo carinho, eu vou repeti-la. Quanto mais intensas forem as forças atrativas, menor é a energia potencial. Olha aquela aparecendo aqui, ó. Quanto mais intensas forem as forças atrativas, menor é a energia potencial. Com as informações de energia potencial elétrica que eu te ensinei, você agora é capaz de entender como que ocorre a formação de uma ligação química através do gráfico do poço. Então, primeira coisa, eu te contei que as forças atrativas, quando elas imperam no sistema, a energia potencial é negativa. Olha que doido esse gráfico. 0. E o meu gráfico está todo construído, ó, abaixo de 0. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com sistemas em que as forças atrativas imperam. Então, por isso que o gráfico é construído de 0 para baixo. Porque forças atrativas, a energia potencial é negativa. Então, vem comigo. Aqui, ó, ponto 1. O ponto 1, a gente está falando que no ponto 1, a distância entre os átomos, ela está tendendo ao infinito. Se a distância entre os átomos tende ao infinito, significa dizer que eu tenho um sistema e que neste sistema não há forças atrativas e nem forças repulsivas. Concorda? Se eu não tenho forças atrativas e não tenho forças repulsivas, a energia potencial ela vai ser 0, porque a energia potencial é energia potencial elétrica. A sua existência depende da existência de forças atrativas e repulsivas. A partir do momento que os átomos estão distantes, a uma distância que tende ao infinito, significa dizer que nesse sistema não tem forças atrativas e nem repulsivas. Por isso que no ponto igual a 1, a energia potencial tende a 0. Mas aí a gente vai andando aqui, ó, aqui e a gente vai observando aqui, ó, tô andando neste sentido. A gente vai observando que a distância entre os átomos, ela vai diminuindo. Se a distância entre os átomos vai diminuindo, quer dizer que as forças atrativas começam a imperar no sistema. E com isso, a gente tem diminuição da energia potencial. Lembra comigo? Quanto mais intensas forem as forças atrativas, menor é a energia potencial. Então, a partir do momento que os átomos vão se aproximando, ocorre a diminuição da energia potencial. É o que está representado aqui no ponto 2. O ponto 2, os átomos já estão um pouquinho mais próximos um do outro, não é verdade? E neste ponto 2 aqui, a gente já tem uma diminuição da energia potencial do sistema. No ponto 2, a gente observa que as forças atrativas, núcleo de um átomo, eletrosfera de outro átomo, são mais intensas do que as forças repulsíveis, núcleo. Se as forças atrativas são mais intensas, a tendência é dos átomos se aproximarem cada vez mais, certo? E aí, nós vamos aqui e vamos chegar no ponto 3. Olha que doido esse ponto 3. O ponto 3 é o fundo do poço. Nem sempre o fundo do poço é coisa ruim. Presta atenção. Olha aqui esse ponto 3. Esse ponto 3 é o ponto do meu sistema de menor energia. É o ponto de menor energia potencial. Significa que no ponto 3, a ligação química foi formada. Ligação química formada. Se a ligação química está formada, quer dizer então que agora eu tenho um sistema estável. Sistema estável é o ponto de menor energia. Então, olha só, no ponto 3, a ligação química é formada. Neste ponto 3, eu posso falar que ocorre um equilíbrio entre as forças atrativas e as forças repulsivas. Então, como essas duas forças estão em equilíbrio, a ligação química está formada. Átomos não se aproximam mais do que poderiam se aproximar, porque as forças repulsivas vão ficar cada vez mais fortes, mas eles também não se separam. Então, a gente tem a ligação química formada. Existe um equilíbrio. Forças repulsivas, forças atrativas. E é o ponto do meu sistema de menor energia potencial. Bom, o que a gente lê aqui?
Como o ponto 3 representa a ligação química formada, e se a ligação química é formada, quer dizer que existe uma distância entre os átomos ou uma distância entre os íons. E eu consigo perceber essa distância aqui, ó. A gente chama isso daqui, ó, ponto 3 está aqui embaixo, ligação química é formada, e aqui não é a distância entre os átomos? A distância entre os átomos, quando a ligação química está formada, nós chamamos de comprimento da ligação, comprimento da ligação. Já esse ponto aqui, a gente chama isso daqui de energia de ligação. Olha, já te contei que a formação de uma ligação química é um processo exotérmico, é um processo que libera energia. Então, olha só, a gente está saindo aqui da energia tendendo a zero e estamos chegando nesse ponto aqui de menor energia, não é verdade? Então, daqui para cá, liberou isso tudo de energia, que é exatamente isso daqui. Então, isso daqui, o que a gente lê nesse eixo de energia potencial, esse ponto aqui a gente chama isso aqui de energia de ligação. Eu posso pensar na energia de ligação como a energia liberada na formação de um mol daquela ligação. Então, olha só que legal. Energia de ligação é a energia liberada na formação de um mol dessa ligação. Não é legal? Então, olha aqui, ó, através desse gráfico fica claro para você entender por que durante a formação de uma ligação química ocorre liberação de energia e esse processo é considerado um processo exotérmico.